Ismael crescia sob o olhar amoroso de sua mãe, Agar. Ele tinha um espírito curioso e vivaz, sempre desejando explorar os arredores do acampamento, conhecer as histórias dos servos e ouvir os contos sobre o patriarca Abraão, seu pai. Desde cedo, ele via Abraão como uma figura imponente, quase mítica, alguém destinado a coisas grandiosas e cujo sangue corria em suas próprias veias. Agar, por sua vez, sempre se assegurava de que Ismael soubesse de sua herança, falando sobre Abraão com orgulho e admiração. Mesmo nas noites de silêncio, enquanto observavam as estrelas no céu deserto, ela contava sobre as promessas que Deus fizera a seu pai, promessas de nações que viriam de sua descendência. Com olhos brilhantes, Ismael sonhava com o dia em que poderia caminhar ao lado do pai, ser aceito como parte da família e aprender diretamente dele. Ele via em Abraão o que gostaria de se tornar, um homem respeitado e forte, alguém com uma missão divina. Contudo, embora seu coração estivesse cheio de sonhos, uma sutil inquietação crescia dentro dele, uma dúvida silenciosa sobre seu lugar nessa história grandiosa. Ismael despertou cedo para uma celebração importante no acampamento, ansioso por um momento especial ao lado de Abraão. A expectativa o enchia de entusiasmo, pois ele sabia que essa era uma oportunidade de se aproximar do pai e ser notado pela família. Durante a festa, enquanto ele observava Abraão conversando com os anciãos, percebeu Sara olhando-o de longe com uma expressão de desconforto. Era um olhar frio que o fez sentir-se estranho, deslocado. Ele tentava se aproximar, mas notava que o ambiente mudava, como se uma barreira invisível surgisse entre ele e os outros. Ismael sentiu pela primeira vez que algo o separava daquele mundo que tanto desejava. A alegria do evento se transformou em confusão e tristeza. Ele não compreendia a razão desse afastamento, mas uma sombra de solidão começava a se instalar em seu coração. O dia amanheceu pesado. Ismael percebeu a inquietação no olhar de sua mãe, Agar, mas nada disse, esperando que o silêncio esclarecesse o que as palavras não conseguiriam. Abraão chegou ao amanhecer, os olhos sérios e a postura rígida. Com um misto de tristeza e firmeza, ele entregou-lhes um pequeno suprimento de água e pão. Agar segurou firme a mão de Ismael, e juntos começaram a caminhada para longe do acampamento. Ismael não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas a dor nos olhos de sua mãe lhe contava que algo estava terrivelmente errado. Ele olhava para trás, esperando que o pai mudasse de ideia, que chamasse seu nome e o trouxesse de volta. Mas tudo o que viu foi o vulto de Abraão se distanciando sem olhar para trás. Enquanto atravessavam as dunas do deserto, o calor escaldante e o silêncio pesado faziam Ismael sentir-se ainda mais distante do mundo que conhecia. O cansaço começou a dominá-lo, e a fome e a sede corroíam sua esperança. Em seu peito, um sentimento de traição se instalava como uma ferida aberta. Finalmente exaustos, Agar e Ismael pararam. Com o último gole de água, Ismael sentiu o gosto amargo do abandono. Ele olhou para sua mãe esperando que ela tivesse uma explicação, uma palavra que aliviasse sua dor, mas tudo o que viu foi a mesma dor refletida nos olhos dela. O sol ardia impiedoso, e cada passo no deserto tornava-se uma luta silenciosa. Agar segurava a mão de Ismael com firmeza, ainda que o cansaço e a sede dominassem ambos. A cada vez que ele fraquejava, ela o puxava adiante, sua força vinda de um lugar invisível. Mas quando o último gole de água terminou, Agar não conseguiu mais esconder seu desespero. Ela olhou para o céu e orou, a voz trêmula pedindo por misericórdia. Ismael, vendo sua mãe tão frágil, sentiu uma mistura de medo e impotência. Ele tentava ser forte por ela, mas o desespero crescia como uma sombra escura, pesada e sufocante. Ismael começou a imaginar que aquela poderia ser sua última jornada. O horizonte desfocado pelo calor e a imensidão do deserto reforçavam o sentimento de abandono. Ele olhava para os olhos de sua mãe e via a mesma angústia, mas também uma faísca de esperança. Ela o abraçou e, com as últimas forças, murmurou palavras que ele mal conseguia entender, mas que o fizeram sentir-se protegido, mesmo naquela vastidão solitária. O deserto era implacável, mas o vínculo entre eles os mantinha unidos. Enquanto Ismael se entregava ao cansaço, deitou-se sob uma pequena sombra que encontraram entre as pedras, sem mais forças para continuar. Agar, desesperada, afastou-se alguns passos, incapaz de suportar a ideia de ver seu filho definhar diante de seus olhos. Chorando, ela clamou em silêncio,
esperando que alguma resposta divina os resgatasse daquela situação. De repente, uma voz suave e poderosa quebrou o silêncio. Era o anjo do Senhor, que falou diretamente ao coração de Agar. Ele disse para não temer, pois Deus havia ouvido o choro de Ismael e tinha planos para ele. Agar, com o coração cheio de esperança renovada, voltou para o lado de seu filho e o abraçou, sentindo uma nova força que vinha de uma fonte invisível. Ismael, que também ouviu a voz, abriu os olhos e viu sua mãe com um semblante de paz. Ele não entendia completamente o que acabara de acontecer, mas sentia que, de alguma forma, eles estavam salvos. Quando olharam ao redor, encontraram um poço de água próximo, como se o próprio deserto tivesse se aberto para acolhê-los. Ismael e Agar se levantaram rapidamente ao ver o poço, a água brilhando sob o sol escaldante. Com um impulso de alívio, eles correram até a fonte. Agar, com as mãos tremendo de emoção, encheu o recipiente improvisado que encontraram e ofereceu a Ismael um gole. Ele bebeu com avidez, sentindo a frescura da água revigorando seu corpo e alma. A cada gota, a esperança retornava e a vida pulsava novamente em suas veias. Enquanto se recuperavam, Agar olhou para seu filho e sentiu um orgulho crescente. "Você é especial, Ismael. Deus tem um plano para você", disse ela, seu tom repleto de convicção. Ele a ouviu atentamente, sentindo o peso de suas palavras. Após beber e descansar, Ismael começou a explorar os arredores. Ele notou a vegetação começando a surgir em meio ao deserto árido, flores e plantas que brotavam como sinais de vida. A esperança começou a florescer dentro dele, como as plantas ao seu redor. Ele se perguntava se poderiam encontrar outros que habitavam aquele lugar, ou se eram os únicos. Agar, observando o olhar sonhador do filho, viu um futuro brilhante se desenhando diante deles. Com um novo propósito, decidiram estabelecer-se ali, criando um lar em meio à adversidade. Ismael percebeu que o deserto, antes um símbolo de dor, agora se tornava um espaço de renovação e novas possibilidades. Os dias se transformaram em semanas, e Ismael e Agar começaram a construir uma nova vida ao redor do poço que se tornara seu refúgio. Agar cultivou o solo ao seu redor, plantando sementes que encontraram e colhendo frutas e ervas silvestres. Ismael, por sua vez, explorava os limites de seu novo lar, sempre à procura de maneiras de tornar a vida mais fácil e alegre. Um dia, enquanto caminhava mais longe do poço, Ismael avistou uma figura à distância. Um jovem, de idade semelhante à sua, montava um pequeno cavalo e parecia tão curioso quanto ele. Ismael hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Ele se aproximou e, ao se apresentar, descobriu que o jovem se chamava Natan, filho de um clã nômade que passava pela região. Com o passar dos dias, Ismael e Natan tornaram-se amigos inseparáveis. Eles trocavam histórias sobre suas vidas, risadas e sonhos. Natan trouxe notícias do mundo exterior e da vida de seu povo, enquanto Ismael compartilhava as promessas que Agar lhe contara sobre seu futuro. Juntos, eles sonhavam com um futuro onde Ismael pudesse ser um líder, honrando as promessas de seu pai. Agar observava a amizade deles com um sorriso no rosto. A presença de Natan trouxe um renovo à vida de Ismael, e Agar se sentia grata por ver seu filho florescer. Aquele deserto, que antes parecia um lugar de solidão, agora pulsava com vida e esperança. Certa manhã, enquanto Ismael e Natan jogavam pedras na água de um riacho próximo, Agar apareceu com um brilho especial nos olhos. Ela tinha recebido notícias de que Abraão, seu pai, estava se aproximando da região. Ismael sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Há muito tempo, ele não via Abraão, e a perspectiva de reencontrá-lo era avassaladora. Os dias seguintes foram preenchidos com preparativos. Agar e Ismael trabalharam juntos, arrumando o acampamento e preparando uma refeição especial. A expectativa estava no ar, e a ansiedade de Ismael crescia a cada momento que passava. Finalmente, o dia do reencontro chegou. Ismael e Agar foram até um local mais elevado, onde podiam avistar a chegada de Abraão. Quando ele apareceu ao longe, montado em um camelo, Ismael sentiu o coração disparar. O velho patriarca parecia mais sábio, com marcas da vida e do tempo em seu rosto. Ele desceu do camelo e caminhou em direção a eles, seu olhar fixo em Ismael. "Meu filho", disse Abraão, com uma voz cheia de emoção. Ismael sentiu uma onda de alegria e alívio. Os dois se abraçaram e, naquele momento,
Todas as inseguranças e mágoas do passado pareciam desaparecer. Abraão, com um sorriso, perguntou sobre a vida de Ismael e a saúde de Agar. Durante o jantar, Ismael contou sobre suas aventuras com Natã e a nova vida que havia construído. Abraão ouviu atentamente, seu orgulho visível em cada palavra que seu filho pronunciava. Agar também compartilhou suas experiências e como havia encontrado força para criar Ismael longe do acampamento de Abraão. A noite caiu, e o céu estrelado testemunhou o renascimento do vínculo entre pai e filho, um laço que nunca deveria ter sido rompido. Nos dias que se seguiram ao reencontro, a relação entre Ismael e Abraão começou a se reestruturar. Eles passaram longas horas juntos, compartilhando histórias e sonhos. No entanto, a felicidade de Ismael foi ensombrada por uma preocupação crescente. Ele se perguntava se o reencontro significava que Abraão tinha algum plano para levá-lo de volta ao acampamento de sua infância, longe de sua nova vida com Agar. Um dia, enquanto exploravam os arredores, Abraão parou e, com um olhar sério, pediu a Ismael que o acompanhasse até um local isolado. O coração de Ismael disparou. O que seu pai queria discutir? O ambiente estava tranquilo, mas a tensão entre eles era palpável. Ismael, começou Abraão, eu tenho uma missão especial para você. Um teste de confiança. Deus me chamou para ir a um lugar distante, e eu preciso que você cuide de sua mãe e desta terra enquanto estou ausente. Ismael hesitou. Mas pai, e se você não voltar? Ele nunca havia pensado na possibilidade de perder Abraão novamente. Você é mais forte do que imagina, disse Abraão com a voz firme. Agar e você têm um futuro brilhante pela frente. Sua força é necessária agora. Eu confio em você. Aquelas palavras penetraram fundo no coração de Ismael. Ele queria agradar ao pai, mas o medo e a insegurança se misturavam com um novo senso de responsabilidade. Ele aceitou a missão com um aceno de cabeça, mas a dúvida permaneceu em sua mente. A bênção de Abraão ecoou em seu coração, e Ismael sentiu-se dividido entre o desejo de ser um filho obediente e o temor de ser deixado sozinho novamente. No entanto, naquele momento, ele decidiu que lutaria por sua família e pela nova vida que haviam construído. Com a partida de Abraão, o peso da responsabilidade sobre os ombros de Ismael aumentou. Os dias passaram, e a presença do pai ainda pairava sobre eles como uma sombra, uma lembrança constante das promessas e dos desafios. Agar, percebendo a ansiedade no olhar do filho, fez o possível para acalmá-lo. Você não está sozinho, Ismael. Estamos juntos nessa. Ela lhe dizia, segurando sua mão com ternura. Ismael sabia que Agar era seu maior apoio, mas a pressão de cuidar dela e da terra pesava em seu coração. Enquanto cuidava do campo e das plantações que Agar havia iniciado, Ismael também refletia sobre as palavras de Abraão. A responsabilidade não era apenas sobre cultivar a terra, mas também sobre proteger e cuidar de sua mãe, mantendo viva a esperança que Abraão havia deixado para eles. A cada dia que passava, ele se lembrava das promessas de Deus para seu futuro. Uma manhã, enquanto examinava as plantas, Ismael percebeu que algo não estava certo. As folhas estavam murchas, e a colheita parecia ameaçada pela seca. A realidade do deserto voltou a se impor sobre eles, e Ismael sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele buscou Agar, que, embora preocupada, sempre mantinha a fé. Devemos orar, Ismael. Deus não nos abandonou, disse ela, encorajando-o a ter esperança. Juntos, eles se ajoelharam e oraram. A energia da fé preenchia o ar ao redor deles, e Ismael sentiu uma chama de determinação renascer em seu coração. Ele sabia que precisaria lutar para preservar não apenas suas vidas, mas também o legado que seu pai e sua mãe haviam deixado. Com isso em mente, Ismael decidiu buscar uma solução, determinado a transformar a adversidade em oportunidade. Determinando a lutar pela sobrevivência de sua família e da terra que chamavam de lar, Ismael decidiu explorar mais a fundo a região ao redor do poço. Ele acreditava que, se conseguisse encontrar uma fonte adicional de água, ou algo que pudesse ajudar na irrigação das plantas, poderia garantir que Agar e ele tivessem o que comer. Com o sol ardendo em sua pele, Ismael percorreu o deserto, sua mente fervilhando de ideias e esperanças. Ele subiu uma pequena colina e do alto avistou uma vasta área de vegetação que não havia notado antes. Um brilho no horizonte chamou sua atenção,
e sua curiosidade o guiou até lá. Quando chegou àquela área, Ismael ficou maravilhado ao descobrir um pequeno oásis, rodeado de palmeiras e arbustos verdes. A água brotava de uma fonte subterrânea e o espaço era preenchido com flores e plantas em plena floração. Era um verdadeiro milagre em meio ao deserto árido. Sentindo-se energizado, Ismael decidiu que precisava levar Agar até o oásis. Ele correu de volta para casa, seu coração pulsando de alegria. Ao encontrá-la, ele a abraçou e disse: "Mãe, encontrei um lugar mágico onde a água flui livremente. Podemos plantar e cultivar lá longe da seca." Os olhos de Agar brilharam com esperança. "Oh, meu filho, isso é maravilhoso. Precisamos ir lá imediatamente." Logo, os dois começaram a preparar suas coisas e a planejar a mudança. Ismael guiou Agar até o oásis e, ao chegarem, ela ficou sem palavras diante da beleza daquele lugar. "Esse lugar nos dará a vida que precisamos, Ismael. Vamos fazer dele nosso lar", disse Agar, emocionada. Juntos começaram a trabalhar, transplantando as plantas que haviam cultivado ao redor do poço anterior e irrigando a terra fértil com a água que encontraram. Com cada dia que passava, o oásis se transformava em um lar vibrante. Ismael percebeu que aquele era o lugar que Deus havia preparado para eles, um símbolo de renascimento e esperança, onde poderiam prosperar juntos.